E um outro destaque: por decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, o indulto natalino assinado por Jair Bolsonaro em dezembro de 2022 será agora julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente recebe aqui a repórter Camila Yunes, que traz informações sobre essa medida. Como é que vai se dar essa discussão? Camila. Pois é, Tiago, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu essa votação no Supremo Tribunal Federal, que vai analisar uma ação que foi movida pela Procuradoria-Geral da República. Nessa ação, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entende que essa medida da concessão dos indultos natalinos no ano passado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, essa medida ela é inconstitucional, porque no entender do PGR, essa medida ampliou de forma desproporcional e excessiva o perdão a vários tipos penais, sem estabelecer alguns critérios. Então, a gente lembra desse indulto natalino que foi concedido no final do ano passado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, compreendendo aí algumas categorias, alguns grupos que a gente vai citar agora para vocês, que são de pessoas condenadas à prisão por crimes não violentos, em que a pena privativa não fosse maior que 5 anos, além de militares das Forças Armadas condenados em casos de excesso culposo durante, portanto, a atuação de operações da garantia da lei e ordem, além de policiais condenados por crime há mais de 30 anos, em que, na ocasião, esses crimes não fossem considerados hediondos, além também de agentes de segurança pública condenados por crime culposo. Agora, portanto, então, o ministro Luiz Roberto Barroso deu um prazo de 10 dias para que a presidência da República se manifeste, também deu um prazo de 5 dias para que a Advocacia Geral da União também se manifeste a respeito deste assunto, mas a votação no plenário ainda não tem uma data estabelecida. Mas o fato é que o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu, portanto, essa votação com relação a essa ação que foi movida pela Procuradoria-Geral da República, entendendo a concessão desses indultos natalinos como inconstitucional. Tiago. Bom, Camila Yunes trazendo as informações, então, essa discussão que agora vai para o Supremo Tribunal Federal. Até mais tarde, girando os nossos comentaristas. Amanda Klein, o Supremo deve realmente analisar esse tema? Tiago, isso é normal, há precedentes para isso. Aconteceu a mesma coisa na época do governo Temer. Em 2017, o então presidente Michel Temer concedeu um indulto natalino que beneficiaria pessoas condenadas por crimes do colarinho branco. São aqueles crimes de corrupção, peculato, etc. Naquele momento, também o STF interveio, na verdade, depois de uma ação ajuizada aí pela Procuradoria-Geral da República, e suspendeu a concessão desse indulto natalino. Isso foi posteriormente julgado apenas em 2019, ou seja, 2 anos depois, e foi julgada a validade do decreto do então presidente Michel Temer. O que a Procuradoria-Geral da República está fazendo é ajuizando nova questão. Por quê? Porque os indultos eles são concedidos de acordo com determinadas condições, circunstâncias. Aquelas pessoas que têm que estar inscritas na lei, esses crimes têm que poder ser perdoados pelo presidente. Não pode ser qualquer crime, né? Aqueles crimes hediondos, ofensas muito graves, não podem ser simplesmente perdoadas pelo presidente. Provavelmente a Procuradoria-Geral da República entendeu que um grupo específico de policiais, que é aquela base eleitoral do presidente Bolsonaro, ele sempre defendeu ao longo dos seus 28 anos de vida parlamentar e 4 anos da presidência da República, alguns grupos específicos, notadamente os ligados à segurança pública. A Procuradoria-Geral da República ajuiza essa ação e o Supremo Tribunal Federal, então, terá que se debruçar sobre isso. Vamos ver qual será o entendimento nesse caso. Beraldo? Olha, a gente vê que essa questão do indulto da graça virou várzea, né? Porque quando era o PT fazendo indulto para tirar da cadeia José Dirceu, Delúbio Soares, aí não havia questionamento no Supremo. Agora, tivemos a concessão da graça. A graça é o perdão, é algo pessoal para o Daniel Silveira. E eu não estou entrando no mérito aqui do que fez o Daniel Silveira, não, mas sim da graça que foi concedida. Aí vai o Supremo e diz, olha, a graça ao Daniel Silveira não pode porque ela é pessoal. É óbvio que ela é pessoal. Ela é um instrumento pessoal por natureza. O indulto, que obviamente beneficiou um grupo que sempre apoiou o ex-presidente Bolsonaro, e ele nunca escondeu isso, era o presidente da República que tinha autonomia e autoridade para conceder o indulto. Mas aí agora também não vale. Como não valeu também o do Temer. Enfim, o grande problema é o seguinte, precisamos tratar no Congresso se faz sentido ou não
que o presidente da República mantenha este tipo de instrumento sob seu poder. E, paralelo a isso, precisamos investir na construção de cadeia e presídio, porque quem transgride a lei, quem quebra a lei, quem comete crime, tem que ser encarcerado para servir de exemplo àqueles que estão na rua pensando como vão fazer para ganhar o dinheiro dentro da criminalidade. Isso tem que ser desestimulado e a gente vai conseguir fazer isso se a gente observar exemplos bem-sucedidos que tivemos no mundo. Aliás, tivemos o caso agora de El Salvador, onde o presidente da República começou a construir presídios e fez uma operação contra as gangues que dominavam El Salvador há décadas. Uma operação muito bem sucedida, colocou todo mundo na cadeia, milhares de pessoas, e não vão sair de lá tão cedo porque vão pagar pelo crime que cometeram. Então, no Brasil, a gente precisa se inspirar nesse tipo de ação e não simplesmente ficar discutindo, vamos perdoar, pode perdoar, criminoso é criminoso, tem que estar na cadeia.